A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vou deixar para você agora um versículo para meditar na palavra de Deus. É o versículo da tarde, do café da tarde. Tem que ser assim, irmão. Medita na palavra de Deus de dia e de noite, para que a sua vida seja bem-aventurada, para que você seja como a árvore plantada junto aos lagares, que no tempo certo dá o seu fruto. Então diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. 1 Timóteo 5:8. Veja bem o que quer dizer esse versículo. Se alguém não tem cuidado dos seus, da sua casa, da sua família, principalmente, né? Porque a igreja de Jesus, ela começa dentro da nossa casa. E a gente precisa cuidar dos nossos filhos, em primeiro lugar, dos nossos pais, dos nossos irmãos. Se a gente disser que a gente é crente, se a gente fez uma confissão de fé e a gente não cuida dos nossos, essa pessoa é pior do que aquela pessoa que está ali no mundo e ela negou ou ela nega a sua própria fé. Veja como isso é sério. E por que eu estou ensinando esse versículo hoje? Porque hoje, a minha irmã, ela me mandou uma mensagem falando que meu irmão estava precisando de ajuda. Queria R$ 30 para complementar, comprar um ventilador. Porque ele acabou de fazer uma cirurgia, estava lá padecendo com os mosquitos, comendo, e faltava R$ 30 para comprar um ventilador de 150. Essa é a segunda cirurgia que ele fez. E na hora H eu falei para ela assim: olha, eu não vou ajudar não, porque eu já ajudei ele várias vezes e ele não me agradeceu. Só que imediatamente eu lembrei desse versículo da palavra de Deus. E aí eu pensei, bem, ele pode não ter agradecido, mas Deus vê, Deus viu. E quando você faz alguma coisa para um irmão, seja de sangue ou não, você não faz para ter aplausos aqui, ou para ter... Você espera que a pessoa agradeça, né? Porque a ingratidão, ela é um pecado muito grande. Mas quando você faz para um pequenino, como o próprio Jesus falou, para os injustiçados, os pobres, os órfãos, as viúvas, os abandonados, os presidiários, você está fazendo para o próprio Deus, para o próprio Jesus, porque foi isso que ele nos ensinou. Então eu decidi ajudar, né? Veja como a palavra de Deus é importante a gente ler. Se eu nunca tivesse lido esse versículo, eu não teria me lembrado desse versículo. Então eu falei: irmã, eu vou ajudar, mas eu vou mandar um versículo, na verdade, uma demonstração, né, para ele. Aí eu falei para ele: irmão, olha, às vezes Deus nos coloca ali numa situação, no deserto, porque Ele quer nos salvar. Assim eu também estava. Deus me colocou no deserto. Eu estava enferma, cheia de demônios, eu estava doente da alma, do espírito. E a única coisa que Deus, na verdade, queria era que eu me levantasse e clamasse a Jesus para que Jesus viesse me salvar. A única coisa que Deus queria era que eu amolecesse o meu coração de pedra. A única coisa que Deus queria era que eu amolecesse a minha cerviz endurecida. A única coisa que Deus queria era que eu deixasse o meu orgulho de lado e eu reconhecesse que existe um Deus, que Ele é um Deus perdoador, Ele é um Deus que perdoa 1000 gerações
Ele é um Deus que a sua palavra diz que as misericórdias dele se renovam todas as manhãs. E a única coisa que Deus realmente quer de nós é um coração quebrantado. Veja, Davi pecou. Davi pecou não foi só uma vez. Davi pecou mais de uma vez. Mas Davi era um homem chamado o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Davi pecou, mas Davi realmente se arrependeu. E Deus, ele sonda o nosso coração e a nossa mente. Ele sabe verdadeiramente se a gente se arrependeu ou não. Então eu falei para o meu irmão que ele estava no deserto, mas que às vezes a gente ajuda uma pessoa que está no deserto, tenta tirar aquela pessoa que está lá no deserto, e a gente nunca vai conseguir tirar essa pessoa que está no deserto, porque foi o próprio Deus quem colocou ele ali. E para quê? Para ele reconhecer que existe um Deus, que a gente depende dele, que a gente depende da água que ele manda para matar nossa sede, que a gente depende dele para ter o nosso pão, o nosso alimento todos os dias, que a gente depende dele para respirar, que a gente depende dele para viver, que a gente depende dele através da sua palavra, porque a palavra de Deus, ela cura, ela liberta, ela salva, ela é a verdade. Um Deus que deixou um manual de sobrevivência para a gente, um bálsamo para nossa alma, nosso espírito, para a gente deixar o nosso pecado de rebelião de lado e verdadeiramente se arrepender, principalmente da nossa independência e do nosso pecado de rebelião. Então, muitas vezes a gente quer ajudar um irmão, quer tirar ele do deserto, mas a gente não vai conseguir, porque Deus está esperando que ele clame por Jesus, para que Jesus venha em seu socorro. Irmão, não adianta, irmão, a gente querer tirar do deserto uma pessoa que Deus colocou ali, no deserto. É o tempo, a Bíblia diz que existe um tempo para tudo. Existe um tempo para sorrir, para chorar, para nascer, para morrer. Existe um tempo para se arrepender. Existe um tempo, irmão, para se arrepender. E veja, Deus, ele me mandou as flechas. E graças a meu bom Deus, eu sou tão grata a Deus por isso, que tem dias que eu só louvo ao Senhor, agradecendo por ele ter disparado essas flechas, por ele ter me colocado no deserto, e ali ele mandou o arrependimento para o meu coração, porque o arrependimento vem de Deus, a fé vem de Deus, o crer também vem de Deus. E ali eu me arrependi, mas não fui eu, foi o próprio Deus, o próprio Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos convence da justiça, do pecado e do juízo. E então eu ajudei, mas eu falei que Jesus poderia tirá-lo do deserto. Caso contrário, eu poderia ajudá-lo todo mês, numa situação difícil que ele está passando, não tem o que comer, não tem trabalho, está enfermo, mas isso é um paliativo, né? Falei para ele que eu conheci um Jesus, que ele é o dono do mundo, ele é o dono do ouro, da prata, é o Deus que tudo pode. Ele mesmo falou que ele veio para que todos nós tenhamos vida e vida em abundância. Essa vida em abundância é hoje, é aqui, é agora. Mas essa vida em abundância, ela só vem com a obediência. Não pense, irmão, que você vai estar aí numa igreja se dizendo crente e no pecado e dizendo que Deus vai abençoar a sua vida. Não. A obediência, ela gera frutos. Ela vai gerar bênçãos. Sim, porque Deus falou. Ele nos oferece vida e morte, bênçãos e maldição. Escolhe, pois, tu a vida para que viva tu e a tua descendência. Então, irmão, não existe um outro caminho. Se você escolher bênçãos
e vida, você vai trazer bênçãos e vida para sua vida, para sua descendência. Agora, se você escolher morte e desobediência, você vai trazer trevas para sua vida, porque você vai atrair Satanás e os demônios. E Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Então, irmão, o caminho é estreito. E a única coisa que Jesus quer é que a gente clame o nome dele. Porque está escrito lá em Joel que todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Então, irmão, medita nesse ensino hoje. E não tenta, irmão, tirar do deserto uma pessoa que Deus colocou. Mas você ajuda, pede discernimento espiritual